Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuação da parte do estudo 49, de fazer a meditação dos trechos. Meu Deus, eu tô tão encantada com esse estudo 49, eu só fico, vou meditar um trecho aqui, mas eu tô lembrando de outro lá na frente, já, que eu fiquei muito encantada da parte 3 do estudo, que fala das fontes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou meditar esse trecho, porque na hora que eu ouvi, eu fiquei tão encantada e eu lembrei de uma coisa, na criação. Eu tava dormindo, eu tava dormindo. Eu parei um pouquinho, né, para descansar, porque depois que a gente ouve tanta coisa. Aí eu fui descansar um pouquinho depois do almoço, e aí eu falei: "Ai, meu Deus, eu entendi. Isso é igual a lua e o mar. A lua e o mar, incrível". Aí eu fui pesquisar sobre a lua e o mar e as marés, né? Aí tem a ver com o sol. Nossa, eu fiquei tão encantada com isso. Eu vou falar agora, senão eu vou esquecer. Esquecer a gente não esquece não, na hora que Deus quer a gente lembra, né? Mas eu já vou fazer logo a meditação dessa parte. Deixa eu ver qual é o trecho. Acho que é o último, né? Cadê? Da fonte. Minha filha, as almas são pequenas rodas. Não, não é esse não. Não, deixa eu ver aqui, peraí. Minha filha, a terra, quando se coloca a semente, você deve saber, são como o sol. Não, não é esse não. Peraí, eu vou achar. Eu não vou parar o vídeo. Senão eu ia ter que parar o vídeo. Deixa eu ver aqui. Ah, eu esqueci daqui, da fonte, né? É esse mesmo. Jesus nos abriu tantas fontes no seu querer. Volume 13, trecho 55. Jesus nos abriu tantas fontes no seu querer. Estava a rezar e meu doce Jesus atraiu-me para ele. E transformando-me toda nele, disse-me: Minha filha, rezemos juntos para poder tomar o céu num punho e impedir a terra de se precipitar mais na corrente do mal. Então, eu estava falando com Jesus e com a minha mãe, assim, né? A gente vê umas coisas abomináveis na terra. Aí, a minha irmã contando uma história, e ela falou assim: de uma menina lá, amiga da minha sobrinha, amiga assim, conhecida, né? Que está num relacionamento homossexual. E ela ficou assim, nossa, meu Deus. E o pai não aceita, aquela confusão, e, né, enfim. Aí eu falei assim. Aí minha mãe falou: mas a minha sobrinha, a minha neta falou que isso é normal demais hoje. Eu falei: é desse jeito, o mundo acha que é tudo normal.
Mas a gente que tem valores cristãos e sabe que tem e sabe da verdade, a gente fica horrorizado, mas com o tempo parece que ninguém mais se horroriza assim. Não é todo mundo que fica. Todo mundo acha, a maior parte tá caminhando assim para achar normal isso, né? E aí minha mãe ficou tão desanimada. Minha mãe ficou tão desanimada. Ela, ai, tipo assim, né? O que é que vai ser de nós, né? Porque as coisas estão andando de um jeito que a gente vai. Não vai ter como, vai ser engolido por isso, né? Não vai ter como. Eu falei, mãe, só Deus para mudar essa situação. Essa consciência que a gente ainda tem de que é pecado, de que isso é horrível. E muitas pessoas não têm mais isso. Mas a gente é fonte de graça para o mundo. A gente que reza, que acredita em Deus, é uma fonte que recebe a graça de Deus e é graça para o mundo todo. Então, somos canais, antenas. Eu falando para ela do livro do céu, eu falei, mãe, por isso que eu fico meditando nesse livro do céu. Porque eu expliquei mais ou menos para ela, né? Aquele vídeo que eu falei que eu ia sair para fazer era sobre o livro do céu, porque a gente tem um grupo onde a gente medita o livro do céu. E Jesus trouxe essa palavra para esse tempo de tanto horror, tão asqueroso, de tanta coisa horrível. Então aí eu tinha ouvido, né, uma parte, eu falei assim, aí eu falei para ela das fontes, né? Falei, tem fontes de amor, de santidade, de adoração, de louvor, de perdão, que só quem vive na divina vontade consegue agitar essas fontes e derramar graça e amor no mundo todo. É como se a gente derramasse a graça de Deus e a senhora vê que as pessoas que querem, elas são inundadas por essa graça. A minha irmã mesmo, que ela não é tanto de igreja, a minha outra irmã, mas ela já estava preocupada com a filha dela. Ela falou, hoje ela chegou de novo falando da dança lá das meninas no parquinho. Ela falou, nossa, a minha irmã falou desde jeito assim, ela é católica, batizada, mas não vive muito na igreja, não. Mas ela tá vendo que ela tá procurando esse caminho, porque o mundo tá tão feio, e a filha dela tá na escola, e na escola tem esse tipo de coisa. Ela falou que a amiga dela levou a filha para uma escola num contraturno, e lá tinha a apresentação de dança, era de funk. E aí que ela tirou a menina desesperada, não teve como deixar lá. Tem pessoas que têm um bom senso, um senso, assim, uma moral que não aceita. E aí a minha irmã falou assim, nossa, ainda bem que tem essas igrejas, essas escolas católicas, né? Porque lá não tem essas coisas. Eu falei, tá vendo? Eu falei, vai ser desse jeito. O mundo vai ficar de uma forma que a gente vai, mesmo quem não está muito perto de Deus, vai procurar um refúgio em Deus, porque vai ver que no mundo está abominável. Para os filhos, para a gente não vai suportar. Quem tem nem que você não seja tão assim próxima, mas você vai se aproximar porque você não vai conseguir ficar sem. Porque o mundo vai estar horrível, vai estar horrível. Aí ela concordou comigo. Eu falei, mãe, então. Aí minha mãe ficou mais tranquila. Ela falou, é o jeito, né? Assim, Deus vai fazer isso. É Deus que toca no coração e não deixa como Jesus falou aqui, vamos rezar. Rezemos juntos para poder tomar o céu num punho e impedir a terra de se precipitar mais na corrente do mal. Então, aí minha mãe falou assim: minha filha, então se ficar muito feio, né, o negócio ficar muito feio mesmo, o mal se precipitar desse jeito, ficar tão horrível, aí Jesus volta, né? Eu falei assim: volta, mas ele só volta, mãe, se tiver alguém aqui na terra que ama ele, que faz a vontade dele. Ela, nossa, Michelle, tipo assim, então como que vai ser? Ela ficou desesperada. Ela, mas então quem que vai ser essas pessoas que vai estar aqui para ele voltar? Ela ficou com medo. Eu falei, por isso que a gente está lendo o livro, mãe. Por isso que a gente está no grupo, eu e a outra irmã, a minha irmã, a Keila. Por isso que a gente está no grupo, a gente está estudando essa palavra, essa revelação de Jesus. Porque a gente vai estar nesse tempo, fazendo a vontade dele, só pensando nele. Então a gente é canal de graça, a gente vai estar aqui, se a gente estiver vivo. Senão, a gente vai deixar essas sementes aqui na terra. E aí ela ficou mais tranquila. Ela, assim, você fala, né, uma verdade que traz esperança.
para quem se vê totalmente sem esperança por causa das coisas que vê no mundo. Fala, o mundo está indo para essa corrente do mal, e o que vai frear essa corrente do mal, para se precipitar mais na corrente do mal? A oração na divina vontade. Aí Jesus fala, né? Minha humanidade, estando na terra, se via muito estreitada ante a divindade. E como era inseparável dela, não fazia outra coisa que entrar na imensidão da vontade eterna, e abrir inumeráveis fontes em favor das criaturas. Porque, sendo abertas por um homem Deus, dava à família humana o direito de se aproximar destas fontes e de lhes tirar o que quisessem. Adão fechou as fontes, né? Ele era o homem que tinha a divindade, que tinha o dom da divina vontade. Aí com a desobediência ele fechou essas fontes. Aí o próprio Deus se encarna no homem para abrir de novo essas fontes, o canal entre Deus e o homem. Então ele abriu, ele entrou na vontade, ele vivia na vontade divina, entrava na imensidão da vontade eterna, da divina vontade, e abria inumeráveis fontes em favor das criaturas. Tudo todo ato que é feito, então, por um ser humano que possui a divina vontade, esse ato é de todos. É da família humana. Deus vê como atos da família humana, atos do homem. Atos do homem. Tudo que um homem entra e faz na vontade divina se torna bens para todos os homens. Então, Jesus abriu 1 milhão, bilhões e trilhões de atos divinos, de atos do homem, filho do homem, né? Como ele fala, o filho do homem. Então, esse mar, quando ele falou desse mar, desse canal, dessas fontes, eu penso nos atos que ele fez, nos méritos dele, em tudo que ele fez na divina vontade. Então, a oração que ele fez na divina vontade são fontes de oração. A adoração que ele fez, a reparação que ele fez, o que ele sofreu para aplacar a justiça, para pagar nossa dívida, né? O sangue que ele derramou, as palavras que ele disse, o que ele pensava, o que ele sentia, os atos naturais que ele fazia de dormir, de comer, de respirar, o do coração bater, foi tudo atos na divina vontade, que é uma fonte para o homem, para a humanidade. E aí a gente entra e tira o que quiser. Portanto, formei a fonte do amor, a fonte da oração, a fonte da reparação, a fonte do perdão, a fonte do meu sangue, a fonte da glória. Agora, queres saber quem agita estas fontes para fazê-las brotar e fazê-las derramar-se de modo que toda a terra fique inundada? É o que eu falei para minha mãe. Falei, mãe, a gente entra na divina vontade, com o livro do céu, com esse conhecimento, une a nossa vontade com a de Deus, entra nas fontes abertas por Cristo, que são os méritos dele, tudo que ele fez, todos os atos que ele fez de amor, de adoração, de oração, de reparação, o sangue que ele derramou, a glória que ele deu ao Pai, porque ele fez isso em nome de toda a humanidade. Toda a adoração dele era em nome de toda a humanidade. Ele podia tomar em punho, como ele fala, todas as almas e rezar em nome de todas, adorar em nome de todos. Então você pega estas orações, você entra na divina vontade e toma essas orações. Você reza e pega a oração dele e oferece a sua e a dele ao Pai, para Deus. Então você pega tudo que ele fez e oferece. Agora, quer saber quem agita estas fontes? Só quem entra na divina vontade, porque você consegue entrar nesses atos. Você não consegue, com a sua vontade humana, fora da vontade divina, entrar, ter direito a esses atos. Você perdeu a ligação com a família divina. Você não possui mais os bens. Você perde. Acho que foi na escolinha hoje que eu falei, você perde a comunhão com Deus. Quando você perde a comunhão da vontade, você perde o direito
dos bens da família divina, como você fosse o filho pródigo que sai da casa do pai e vai embora e deixa toda a riqueza. Você vive com o básico para não morrer. O pai do filho pródigo fez exatamente isso. Ele deixou o filho só com o básico para ele não morrer de fome. Deu para ele a herança e ele foi embora. Mas os bens que tinha na casa do pai, ele não desfrutava. Ele não desfrutava. Quando ele voltou para a casa do pai, que ele começou a desfrutar. Então você perde. A alma que entra em meu querer, que agita essas fontes para fazê-las brotar e fazê-las derramar, de modo que toda a terra fique inundada. Então eu falei, mãe, essas almas santas é que derramam essas graças de Deus na terra inteira. E não vai, o mal não vai, o mal ele vai aumentar demais, mas ele não vai vencer. O mal já está vencido, já foi vencido. Mas Deus vai permitir que ele transborde assim para a gente escolher o que a gente quer. A alma que entra em meu querer, conforme entra, se quer amar, se aproxima da fonte do amor. Você quer amar? Você ama com o amor que Deus ama, que Jesus amou como homem. Ele amou como homem e Deus, e você ama com esse amor. E amando ou só. Não, peraí. Nossa, esse trecho tão pequenininho, mas é tão importante. A alma que entra em meu querer, conforme entra na vontade divina, se quer amar, se aproxima da fonte do amor, e amando ou só compor a intenção de amar, agita a fonte. As águas, ao ser agitadas, crescem, transbordam e inundam toda a terra. E às vezes são tão fortes estas agitações que as ondas se elevam tanto que chegam a tocar o céu e inundam a pátria celestial. Meu Deus! Se quer rezar, reparar, conseguir o perdão aos pecadores, dar-me glória, agita a fonte da oração, da reparação, do perdão, e estas brotam, transbordam e inundam a todos. Imagina, gente, é muito grande isso aqui. Quantos bens não conseguiu ao homem minha humanidade? Deixei as portas abertas para que pudessem entrar quando quisessem, mas que poucos são aqueles que entram nessas fontes. Aí que eu pensei, eu falei, Deus me colocando na minha cabeça, né? Que eu não tenho capacidade para pensar isso. É a lua que tá, é a mesma coisa da lua que agita o mar e eleva as ondas. Porque quem faz a, o mar agitar e a maré, como é que chama? Ai, meu Deus, o fenômeno das marés é por causa da atração que a atração da lua com a terra e da terra com a lua. Como a água é um fluido, né? Fluido, não é firme como a terra. Essa lei da gravidade que a terra atrai a lua faz a água se agitar. E aí, quanto maior o ângulo de. Aí tem a ver com o sol. Quando a lua está na frente do sol, tá aqui, tá o sol, a lua e a terra. A lua fica no meio. O sol, a lua e a terra, eles estão alinhados. Alinhados. A força de gravidade do sol soma com a força de gravidade da lua e faz uma atração tão forte nas águas do mar que a maré fica alta e faz aquelas ondas altíssimas, né? Isso no mar. Aí eu falei, então. Aí eu fui pesquisar sobre isso. Eu falei, então, quando a nossa vontade, que é representada pela lua, tá alinhada com a vontade de Deus, que é representada pelo sol, que ele fala que a luz Deus é representado pelo sol, né? Ele fala do sol lá no livro do céu, a vontade de Deus, o sol, ele fala muito do sol. Quando o sol e a lua estão alinhados na frente da terra, é uma força muito grande que causa nas ondas do mar, na fonte dessa água, e eleva as ondas muito altas, a maré alta. Então, quanto mais a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, mais a fonte vai ser agitada. Então, quando ele fala assim,
agita quando você quer amar e se aproxima, quando a alma quer amar, entra na divina vontade, quer amar, se aproxima da fonte do amor e amando, ou só com a intenção agita a fonte. As águas, ao ser agitadas, crescem, transbordam e inundam toda a terra. E às vezes são tão fortes estas agitações, quando a sua vontade está. Eu imaginei assim: quanto mais a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus, então quando está naquela posição do sol com a lua alinhadas, a força deles soma, a agitação é o pico da onda, né? Então, quanto mais a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus, mais as fontes se agitam, mais as fontes do amor se agitam. Então, você vive nessa. Se a gente vive com a vontade, de acordo plenamente com a vontade de Deus, é o tempo todo você agitando essa fonte de forma muito grande. O tempo todo, é ondas e ondas e ondas que se elevam lá no céu. Meu Deus. E desce para a terra. Transbordam, inundam toda a terra e às vezes são tão fortes estas agitações. Então, quanto mais sacrifícios de amor, quanto mais atos na divina vontade você faz, porque você faz tudo por amor a Deus, mais agita essas fontes. E só com a intenção você agita a fonte. Então, eu pensei assim, então, se eu tenho só a intenção, eu agito a fonte. Mas se eu tenho a intenção e a consciência, e ainda vou lá e faço, eu tenho a intenção, por exemplo, de conhecer o livro do céu, eu quero muito conhecer o livro do céu, eu quero fazer as meditações, tenho a intenção de te amar. É uma coisa, mas quando eu tenho a intenção e eu vou lá e ainda faço, eu quero tanto ler, eu leio mesmo e coloco em prática e difundo nossa, agita a fonte, não fica só na intenção. Quando você tem a consciência, agora que a gente tem a consciência, não tem só a intenção, a força que essa lua, que é a nossa vontade humana, tem sobre o mar, que é essas fontes, é incrível, por causa da consciência. Aí eu falei assim: ah, então, Jesus, quando a gente faz aquela oração, a gente sempre faz essa oração aqui na comunidade antes de uma meditação, no início do dia. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, que é o que Jesus falou, né? Que a vida dele era entrar na imensidão da vontade eterna, da vontade divina, e a gente tem a intenção de entrar. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, o louvor, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Então você entra na vontade divina e tem a intenção de amar a Deus, você está orando, você está oferecendo louvor, agradecimento, você está oferecendo reparações, pedindo perdão por todos e por cada pecado. Você agita todas as fontes com a intenção. E aí você realmente, aí você começa a meditar. Isso é amor, que você está doando seu tempo para difundir essa verdade. Isso é amor, isso é amor. É desabafo de amor, do amor de Deus. E você está derramando na humanidade essas verdades, banhando a terra com as verdades, perfumando a terra. Meu Deus, é incrível demais. Agora que a gente tem a consciência de que é assim, nossa, como a Aline falou, agora foi engraçado demais, fiquei rindo. Agora sim, eu vou viver para agitar essas fontes. Aí eu falei, Jesus, então quando a gente vai à missa, tudo que a gente faz com a intenção, nossa, meu Deus, eu quero perder um ato. Eu tenho a intenção de te amar cada vez que eu respiro. Ah, então, estou agitando a fonte do amor. Meu Deus, é incrível demais. Meu Pai do céu. Eu tenho a intenção de amar. Eu te ofereço essa meditação para reparar por todos que não ouvem suas palavras. E eu fico com essa intenção pura de agradar a Deus em nome de todos, de fazer por Ele, que ninguém faz, vive nessa intenção o tempo todo. Você agita as fontes. Meu Deus, é muito incrível. Aí você vai à missa. Eu falei, a gente vai à missa. Eu vou em nome de todos à missa. Eu faço uma oração toda a missa que eu vou participar.
Eu entro em sua... Não, assim, ó, eu rezo assim, ó, uma oração que a Luísa ensinou. Deixe-me participar dessa Santa Missa na vossa divina vontade. Você entra na divina vontade para participar da missa em nome de todos, em nome de toda a humanidade. A gente coloca nessa intenção as almas do purgatório. Deixe-me participar dessa Santa Missa na vossa divina vontade, vós em mim e eu em vós. Unidos à nossa Mãe Celeste, aos anjos e santos, às almas do purgatório e em nome de toda a humanidade. Eu entrego-me inteiramente a vós e coloco o meu coração e a minha vontade em vosso altar. Transforma-me e receba-me na vossa santíssima vontade. A vós seja a honra, a glória, a adoração e expiação para mim e para todos. Deixe a vossa vontade divina fluir em mim em cada pensamento, palavra, ações e orações. Aí depois que vem essa parte. A vós seja dada glória, louvor, adoração em nome de todos. A gente agita as fontes da oração. Aí você derrama na humanidade toda a oração de Cristo, todos os atos. Meu Deus, todas as fontes dos méritos dele, da oração que ele fez. Você toma essas orações e oferece de novo a Deus em nome de toda. Tudo que ele pediu, você pede de novo com a oração dele, porque ele deu a vida dele para você. Ele viveu sua vida para você. Ele viveu tudo. Aí na hora do ato penitencial, você pede perdão. Você sabe, vivendo na divina vontade, você não tem pecado, mas na hora do ato penitencial, eu peço perdão por alguma coisa que eu fiz sem perceber. Não tive a intenção de ofender, mas a gente sempre tem alguma coisa que não é perfeito. Eu peço perdão e peço perdão por todos e por cada pecado. Naquela hora do ato penitencial, eu peço por todos, perdão em nome de todos, de cada pecado. Você agita as fontes do perdão. Meu Deus, a gente não tem noção do que acontece, do que Deus faz. Tantas pessoas que ele toca o coração de tantos, de a graça, né, que ele que faz esse trabalho. Essas fontes são derramadas na terra. E aí, na hora do glória a Deus em nome de todos. Você adora a Deus na missa, santo, 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 e você se ajoelha, se prostra diante da Eucaristia em nome de todos. Meu Deus, é muito incrível. Tudo que você faz, você está respirando por Deus, você está aqui na terra só para fazer a vontade de Deus. Meu Pai, é incrível esse trecho. Quantos bens não conseguiu a homem minha humanidade? Todos os bens, né? Todos os bens. Tá, então, incrível. Quando a gente faz essa... Agora, nunca mais eu vou fazer essa oração Suprema Majestade sem essa consciência. Agora, cravou-se na minha mente, na minha alma, essa verdade. O resto da minha vida, eu vou fazer essa oração, agora eu vou fazer tudo com essa consciência de que eu estou agitando essas fontes e derramando no mundo inteiro e levando até o céu. Meu Deus, incrível, incrível. Vamos voltar agora. Esse daqui do corpo místico. Volume 13, trecho 50, 11 de janeiro de 1922. As almas que vivem no divino querer serão ao corpo místico da Igreja como pele ao corpo e levarão a todos os seus membros a circulação de vida. Encontrando-me em meu habitual estado, estava pensando no santo querer divino e dizia entre mim: todos os filhos da Igreja serão membros do corpo místico, do qual Jesus é a cabeça. Qual será o lugar que ocuparão as almas que fazem a vontade de Deus neste corpo místico? E Jesus, sempre benigno, ao vir me disse. Então, o corpo místico de Cristo, ele é a cabeça da Igreja e todas as almas, toda a Igreja são os membros desse corpo místico. Então, as almas que fazem a vontade de Deus, qual o órgão do corpo que ocupa, né? A pele. A pele é um órgão incrível do corpo. Ela é o maior órgão do corpo
ela protege o corpo dos agentes externos, né, das doenças, das infecções. Ela está exposta, então a gente pensa assim, ela está exposta a agentes externos, ela que leva a bronca, né, da primeira, assim, dos agentes externos, ela que está ali para proteger o corpo. Então, se a gente pensar que a gente está diante da justiça de Deus, recebendo os golpes da justiça, sofrendo, sacrifício por todos os membros. A pele se sacrifica por todos os membros, porque ela protege. Ela se coloca diante de Deus e protege, né? Tipo assim, protege. É Jesus falou que ele é um manto que as pessoas que estão com ele, né? Que não estão em pecado. É um trecho que ele fala aqui nesse estudo, acho que é o primeiro trecho. É um manto. Quem tá vivendo na graça tá sobre o manto de Cristo, protegido. Então, ele é a vítima que se coloca diante da justiça para proteger. Se a gente está com ele, a gente vive nessa proteção. Então, os filhos, as almas que vivem na divina vontade, são outros Cristos. Né? Coloca a igreja. Vamos ler aqui para ver. Minha filha, a igreja é meu corpo místico, do qual eu me glorio de ser a cabeça. Mas para poder entrar neste corpo místico, os membros devem crescer à devida estatura. Para poder entrar neste corpo místico, os membros devem crescer à devida estatura. De outra maneira, deformaria meu corpo. Mas ai, quantos não só não têm a devida proporção, senão que estão putrefatos, chagados, tanto que dão asco à minha cabeça e aos outros membros sãos. Então, tem membros do corpo místico de Cristo que não têm a devida proporção. Imagina uma pessoa adulta com a mão de criança. Uma pessoa adulta com o pé de criança. Com o braço de criança. Fica muito feio, né? Fica desproporcional. Dá asco de ver. Desproporcional. E além disso, além dessa mão estar pequena, não é proporcional ao corpo, porque Deus faz tudo perfeito, o ser humano belo, proporcionado, com a proporção. Além disso, de não ter a devida proporção, ainda está chagado, putrefato, dá um asco, está chagado, está doente, está com gangrena, não está chegando nos órgãos a vida, o sangue, então está roxo, as pernas, por exemplo, os pés ficam gangrenados, gangrena, não passa, não tem sangue circulando, então não chega o oxigênio nas células e elas ficam roxeadas e apodrecem, a carne apodrece. Então tem várias partes do corpo místico que estão assim, horríveis. Agora as almas que vivem em meu querer ou viverão, serão ao corpo de minha igreja como pele ao corpo. A pele. A pele que leva, através da pele, os órgãos são irrigados com sangue. O corpo contém pele interna e pele externa. E como na pele está a circulação do sangue, que dá vida a todo o corpo, tá vendo? O sangue que leva a vida aos órgãos. Sem sangue, a carne fica podre. Sem o sangue. Então, se tem algum órgão do corpo onde não está chegando sangue, não está circulando, se você ficar sem circulação no sangue, nas suas pernas, elas vão apodrecer. Ficam inchadas, aquele problema de circulação é as veias. As veias, quando não está circulando direito o sangue, incha, né?
a perna fica horrível. Então, as almas que viverão na divina vontade é sangue circulando em todos os órgãos da igreja, do corpo místico. E aí tira toda a gangrena, a doença. Um corpo que tem a circulação do sangue bem bonitinha, bem saudável, é um corpo saudável. Agora as almas que vivem meu querer serão o corpo da minha igreja, serão ao corpo de minha igreja como a pele ao corpo. O corpo mantém pele interna e externa, e como na pele está a circulação do sangue, está as veias, que dá vida a todo o corpo, e é em virtude desta circulação, que os membros atingem a devida estatura. Se não fosse pela pele e pela circulação do sangue, o corpo humano seria horrível à vista e os membros não cresceriam à devida proporção. Então, se não tivesse as almas vivendo na divina vontade, a igreja fica sem a vida. Onde foi que eu li, gente, que Jesus falou no livro do céu que acho que foi nesse aqui. Que a divina vontade é como a divina vontade que é a vida, a circulação assim como o sangue é vida do corpo, a divina vontade é a vida da alma. É esse sangue saudável no seu corpo inteiro, é na alma. Então, no corpo místico, é a divina vontade que vai curar a igreja. Veja então quanto me são necessárias estas almas que vivem em meu querer, tendo-as destinado como pele ao corpo de minha igreja e como circulação de vida a todos os membros. Serão elas que darão o devido crescimento aos membros não crescidos, as que curarão os membros chagados e as que, com seu contínuo viver em meu querer, restituirão o frescor, a beleza, o esplendor a todo o corpo místico, fazendo tudo igual à cabeça, que reinará com toda majestade sobre estes membros. Então, a igreja vai ser curada, ainda não foi, né? Ainda está chagada, ainda tem membros chagados, putrefatos. Ainda tem, a gente ainda vê que tem. Não foi purificada ainda. Mas as almas vivendo na divina vontade, com seu contínuo viver em meu querer, com o tempo, na hora de Deus, no momento certo, restituirão o frescor, a beleza, o esplendor a todo o corpo místico. Então, toda a purificação que vai acontecer na igreja, e ela vai voltar a ser esplêndida, bela, santa, vai ser através de nós. É isso mesmo. É desse jeito. A gente foi destinado, meu Deus. As almas que vivem ou viverão na divina vontade são destinados a devolver a vida à igreja, ao corpo místico. Almas pequenas, humildes, leigos, escondidos. Para Deus não importa. Ele usa os pequenos. Os pequenos carregam uma grande quantidade, as pessoas humildes carregam uma grande quantidade de riqueza e ninguém nota. Quando uma pessoa rica aqui na Terra quer carregar uma grande quantidade de dinheiro de uma cidade para outra, ela escolhe a pessoa mais humilde, porque ninguém vai perceber, ninguém vai notar que aquela pessoa está carregando um tesouro. Manda o mais humilde, o servo mais humilde carregar, e o mais que ele mais confia, né? Meu Deus, é isso mesmo. Deus está te chamando para ser um instrumento de santificação para toda a igreja. Vai chegar o dia que a igreja vai voltar a ser bela. Não vai ter nada de nenhum membro sem a devida estatura. Todos santos, santos, santos. Como a cabeça. Incrível.
Eis porque não poderá chegar ao fim dos dias se não tenho estas almas que vivam como perdidas em meu querer. Elas me interessam mais que tudo, porque a igreja lá não vai se apresentar sem ruga e sem mancha. Como que a igreja vai ser sem ruga e sem mancha? Quem vai fazer ela ficar sem ruga e sem mancha? A divina vontade, através das vontades humanas, não é de forma espiritual somente com a intervenção divina, sem usar uma vontade humana. Ele vai deixar a igreja sem ruga e sem mancha, mas usando as próprias pessoas humanas. A divina vontade tomando posse de vontades humanas, tem que ter um meio humano tomando posse de vontades humanas. Vai deixar a igreja sem ruga e sem mancha. Olha a responsabilidade, olha a importância das almas que vivem como perdidas na divina vontade. Elas me interessam mais que tudo. Que ridículo faria este corpo místico na Jerusalém celestial sem elas? Porque a igreja ia ficar podre, feia, enrugada e manchada? Imagina a esposa do rei chegando na festa do rei, toda manchada, com o vestido todo manchado e enrugado. Que ridículo! A rainha, ela chega linda, belíssima. Que ridículo faria esse corpo místico na Jerusalém celestial sem elas? Sem a divina vontade, a igreja fica ridícula, enrugada e manchada. E se isto é o que me interessa mais que tudo, também deve interessar-te mais que tudo. Se me amas, e eu de agora em diante darei a todos os teus atos feitos em meu querer, virtude de circulação de vida a todo o corpo místico da igreja. Amém. Eu recebo, Senhor. O Senhor me dá essa virtude. Ele quer dar para você que está me ouvindo. Não é só para a Luísa, é para todos. Ele não falou aqui o que mais me interessa e não pode chegar o fim dos dias se não tem estas almas que vivem como perdidas no meu querer. A Luísa já está no céu. É você que está agora escalado. É você agora que está escalado. Então, a Luísa já está no céu. A igreja ainda não foi purificada, ela ainda está enrugada e manchada. Então, quer dizer que o plano continua, que ele não foi finalizado. Quer dizer que tem que ter as almas aqui que vivam totalmente perdidas no divino querer. É isso que mais interessa para Deus. O resto, a gente pensa em ser essas almas que vivem totalmente abandonadas no divino querer. E aí as outras almas, eu tenho que rezar pelas almas. Você vivendo na divina vontade, é o que eu falei. Você está na frente do sol, em linha reta, diante dele o tempo todo. Você é a lua diante do sol. 24 horas por dia você é a lua diante do sol, agitando as fontes dos méritos de Cristo, derramando continuamente, abundantemente, os méritos dele na terra. Quem quiser se banhar nessas águas, receber essa graça, vai receber. Então, tá feito já, tá fazendo. Quem quer se converter, quem quer voltar para Deus, quem tem vontade, porque ele não vai obrigar ninguém, tá aí as graças banhando a terra 24 horas. Preocupa com isso, em se abandonar na divina vontade, conhecer esses escritos e receber essa graça. Se você não ler esse aqui, ó, se você não estiver lendo o que está escrito aqui, ó, o que ele está fazendo? A palavra dele que possui a virtude do que ele quer doar. É a palavra, a semente está na palavra. Então, você está agora diante desse trecho, dessa palavra, recebendo o que ele está falando. O que ele está falando? Eu, de agora em diante, que você está ciente dessa verdade, que você veio aqui receber essa semente, de agora em diante, darei a todos os teus atos feitos em meu querer, virtude de circulação de vida a todo o corpo místico da igreja. Então, ele te deu agora isso. Se você faz os atos no querer divino.
Os seus atos feitos no querer divino. Seus atos feitos na divina vontade, ele te dá, tem virtude de circulação de vida a todo o corpo místico da igreja. Então, a partir de agora, você vivendo na divina vontade, seus atos, tem a virtude de tirar as manchas e as rugas da igreja. Isso vai acontecer num processo, Deus é que sabe como vai ser, mas precisa dessas passadeiras e lavadeiras, né? Como se fosse as almas passadeiras e lavadeiras. Vai tirar as manchas e as rugas. Manchas e rugas. Alvejada no sangue do Cordeiro, a igreja, né? No sangue de Cristo. E o sangue de Cristo está correndo nas nossas veias nesse momento. Alvejada no sangue do Cordeiro. Tem a virtude de circulação de vida a todo o corpo místico da igreja, como circulação de sangue ao corpo humano. Se a igreja ficar sem o sangue, ela vai ficar muito feia e morre. Se não tivesse sangue circulando, que é os atos na divina vontade, que tem essa virtude de circular como sangue nas veias da alma, do corpo místico, morre. Porque ninguém na terra vive sem sangue, nenhum ser humano vive sem sangue. Teus atos estendidos na imensidão de meu querer. Atos estendidos na imensidão da divina vontade. Se estenderão sobre todos. E como pele cobrirão estes membros. Então, os atos que você está fazendo hoje na divina vontade, cobre as almas, cobre o que elas não estão fazendo, você está fazendo por elas. Deus permitiu isso, deu essa virtude para os seus atos. Que você ame pelos que não amam, que você ore pelos que não oram, que você adore na divina vontade, porque só os atos na divina vontade que satisfazem a Deus. Então você tem esse poder hoje na sua mão, na sua alma, de orar em nome de todos, de adorar em nome de todos, de louvar em nome de todos, com a vontade divina. E aí você está vivendo como se fosse assim, você está vivendo por todos, fazendo igual Jesus fez, ele viveu por nós o que a gente não vivia. Ele fez em nosso lugar, ele orou em nosso lugar, ele viveu em nosso lugar como Deus pensou, de forma perfeita. E doou isso para nós. E hoje ele quer isso de nós que estamos vivos aqui, que estamos no corpo humano, dando-lhes o devido crescimento. Por isso, seja atenta e fiel em continuar esses atos. Depois estava rezando toda abandonada no querer de Jesus. E quase sem pensar disse: Meu amor, tudo em teu querer, minhas pequenas penas, porque a gente fala assim, nossa, que eu sofro tão pouco. Mas tudo em tua vontade, meu Pai, minhas pequenas penas, minhas orações, meu batimento cardíaco, meu respiro, tudo que sou e posso unido a tudo que és tu para dar o devido crescimento aos membros do corpo místico. Tá vendo que a gente falou de unir a nossa pequena oração com a fonte das orações de Cristo? Você entra na divina vontade e une o que você é com as suas pequenas penas com as penas de Cristo. As suas orações com as orações dele, o seu batimento com o batimento dele, seu respiro com o dele. Tudo unido, tudo em sua vontade. Tudo que sou e posso unido a tudo que tu és, a tudo que és tu para dar o devido crescimento aos membros do corpo místico. Jesus, ao ouvir-me, mais uma vez fez-se ver e, sorrindo de satisfação, acrescentou: Meu Deus, tudo que a gente quer é ver Jesus sorrindo de satisfação. Ele fala tanto, né, que tá sofrendo. Aí quando ele fala que tá sorrindo de satisfação, ai meu Deus, que felicidade. Porque a gente entendeu. Aí ele falou: Como é bonito ver no teu coração as minhas verdades como fontes de vida. As verdades que a gente guarda no coração é fonte de vida, que imediatamente tem o seu desenvolvimento e o efeito para o qual se comunicaram. Tá vendo? É imediato. Imediatamente você toma posse daquela verdade e coloca aquela intenção no seu coração, e ele falou que só a intenção já agita as fontes.
e circula a divina vontade no corpo místico. Agora, nesse momento, está circulando a divina vontade no corpo místico de Cristo pela minha intenção de agitar essas fontes e de fazer tudo na divina vontade agora, imediatamente, nesse momento. Eu creio, eu só vejo só pela fé. Eu não, não tô vendo nada, mas eu tô com a fé. Eu vejo. Eu acredito. O que Jesus está falando aqui, eu acredito. Eu não acredito. Eu não vejo assim, ó. Não, Michele, você tá ficando doida. Ele falou isso em 1922. O que ele estava falando em 1922 não vale para agora. Vale. Ele está falando exatamente agora. Para ele não tem passado, presente e futuro. Para ele tem um ato presente. Então ele está falando agora para mim. Para mim, ele está falando para mim agora, para você que está me ouvindo e que acredita, e que toma posse, que quer viver nessa consciência, que tem essa intenção de ser essa alma abandonada na divina vontade que vai tirar as rugas e as manchas da igreja. Acredito, eu acredito. Eu acredito. Minha alma me conta, ela que vê. A alma, que é uma faísca de Deus, é Deus em mim, que confirma. Que atesta, assim, que confirma para mim, assim, pro meu eu, sei lá, não sei explicar não, meu pai. Eu sei que eu acredito, que o Senhor tá falando é agora. Como é bonito ver no teu coração as minhas verdades como fonte de vida, que imediatamente tem o seu desenvolvimento na mesma hora. Você acredita? Eu acredito. Tá correndo no sangue, nas veias do corpo místico de Cristo, a divina vontade está curando todos os membros, todos, 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 todos. Está tirando todas as rugas e todas as manchas. E o efeito para o qual se comunicaram. Por isso, corresponde, e eu terei a honra de que assim que veja desenvolvida uma verdade, uma nova fonte de verdade farei surgir. Se você a verdade é para desenvolver, para você acreditar, ruminar, entender essa verdade, e uma nova fonte de verdade surge. Quantas verdades ele está fazendo surgir aqui nas aulas, na comunidade? Nossa, ele está expandindo a nossa capacidade. A gente está penetrando nas verdades incríveis à medida que vai avançando nos estudos, né? Incrível. Porque a gente vai ruminando a base assim, do conhecimento. E aí ele libera outras verdades. Incrível. Volume 13, trecho 51. A Santíssima Trindade dá vida a tudo. Encontrei-me fora de mim mesmo e vi o céu aberto e uma luz inacessível a toda criatura. Vi o céu aberto e uma luz inacessível a toda criatura. De dentro desta luz vinham raios que investem em todas as criaturas, celestiais, terrestres e purgantes. Nossa, gente. De dentro desta luz vinham raios que investem em todas as criaturas celestiais, terrestres e purgantes. Gente, é tão triste as almas que... Eu não sei, veio na minha cabeça. E as almas... Ai, Jesus, as almas que não... que estão no inferno. É como se elas não existissem. Ai, Jesus, meu Deus, é assim? Elas não quiseram viver nessa luz, nesses raios. Elas são eternas para viver longe de Deus, para sofrer, mas tá bom, né? Ai, meu Pai do céu. Todas as criaturas celestiais, terrestres e purgantes. Então, as criaturas terrestres, celestiais, santos, 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 terrestres, santos exilados e pecadores, santos humanos e santos divinos e pecadores, e purgantes, as almas do purgatório. Esses aqui recebem essa luz divina, essa vida, e ainda está aqui para aprender, para escolher, né? Para viver ainda tem a chance de passar para o purgatório ou para o céu. Então, esse tempo aqui é incrível, né? Esse tempo aqui é precioso. Porque quando você vai a partir do momento que seu corpo sai, que sua alma sai do corpo, acabou o tempo.
para escolher. Alguns raios eram tão deslumbrantes que se bem ficavam revestido, arrebatado, felicitado, mas não se sabia dizer nada do que conteriam. Outros raios eram menos deslumbrantes e se podia dizer algo da beleza, a felicidade, as verdades que continham. Mas era tanta a força da luz que eu mesma não sabia se minha pequena mente seria ainda capaz de voltar a mim mesma. Beber água. Eu imagino esses raios assim, ó, que esses raios tão deslumbrantes por exemplo, quando Deus, a Santíssima Trindade, está me dando a vida na divina vontade para difundir essa verdade, quando Ele está me usando toda, que eu sou toda dele, e essa luz está me inebriando, assim, está saindo de mim verdades, 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 e luz e beleza, e santidade, quando eu sou fonte da divina vontade, quando eu sou essa lua que está diante do sol, continuamente, essa luz deslumbrante está se manifestando assim. Mas aí quando é um raio, ela fala que outros raios eram menos deslumbrantes, se podia dizer algo da beleza, por exemplo, quando essa luz está numa alma, só para manter aquela alma viva, tipo assim, para manter a vida natural. Eu imagino assim, não sei explicar direito, porque essa luz é a Santíssima Trindade. Então, Jesus vai falar para ela: você não consegue decifrar tudo, né? É, é algo assim que eu não tenho palavras para falar, né? Vamos continuar lendo. As verdades que continham, mas era tanta a força da luz que eu mesma não sabia se minha pequena mente seria ainda capaz de voltar a mim mesma. Se meu Jesus não me tivesse sacudido com suas palavras, nenhuma força humana poderia retirar-me daquela luz para chamar-me novamente à vida. Mas ai de mim, não sou ainda digna de minha amada e celestial pátria. Minha indignidade me obriga a vagar no exílio, mas ó, quão duro é, quão duro me é. Então Jesus me disse. Eu lembrei de uma vez que eu não entendi direito o que foi que aconteceu, mas eu estava num processo de conversão, de, de purificação. Eu não conhecia ainda o livro do céu, eu estava numa fase assim de oração vocal, mas assim, eu mergulhava na oração vocal de uma forma assim muito contemplativa. Eu rezava Ave Maria, o Pai Nosso, mas eu estava contemplando, eu tentava contemplar os mistérios assim de uma forma muito profunda. Uma graça, né, que eu recebi, uma graça. Não era eu assim. Eu quis muito me aproximar de Deus, eu estava numa uma sede muito grande por Deus. Eu lembro que eu estava rezando no quarto do meu filho, eu estava colocando eles para dormir, e estava rezando. Eu não lembro, eu não lembro se eu estava rezando o terço, eu não sei. Eu sei que eu estava de olhos abertos e eu senti eu não vi a luz, não vi. Como ela falou, eu vi o céu aberto e uma luz inacessível a toda criatura. Eu não vi a luz, mas a minha alma viu como se eu estivesse vendo. E eu comecei a falar, nossa, eu falava assim, meu Deus, que incrível que eu tô vendo. Eu falei tanta coisa com Deus que eu estava vendo alguma coisa muito deslumbrante, mas eu não via ao mesmo tempo com os olhos humanos. Eu chorava e ficava contemplando e extasiada, olhando para aquela. Eu não sei o que eu estava vendo. Eu estava vendo essa luz. Eu estava vendo Deus, a divindade, mas eu não sei explicar, mas eu via, eu estava de olhos abertos e eu via e chorava muito e eu fiquei extasiada, assim, como ela falou. Eu não sei explicar como, mas aí o próprio Deus me chama para voltar, né, assim.
Isso aconteceu uma vez, mas eu fiquei impressionada. E isso alterou algo em mim que nunca mudou. Nunca. Nunca sai de mim esse efeito dessa visão. Nunca. Isso é a graça de Deus que te toca, né? Que te alcança. A sua alma abre os olhos assim para ver o divino. Eu fiquei extasiada, eu fiquei assim, meu Deus, nunca mais aconteceu isso. Eu, sinceramente, eu fiquei impressionada com o efeito que essa visão que a alma tem causa depois. Não sai. Então, se meu Jesus não tivesse me sacudido com suas palavras, nenhuma força humana poderia retirar-me daquela luz. Eu fiquei desse jeito. Eu fiquei um tempão assim, olhando assim, parada, como se eu tivesse saído do mundo. Não sei explicar, não sei. Minha filha, voltemos juntos para a tua cama. O que você vê é a Trindade Santíssima, que tem como empunho todas as criaturas, e como de seu simples alento da vida conserva, purifica e felicita, não há criatura que dela não dependa. O alento, essa palavra sempre é alento, acho que é tipo a respiração de Deus. Alento. Respiração, fôlego, hálito. A respiração. Ó. O que você vê a Santíssima é a Trindade Santíssima, que tem como empunho todas as criaturas. E como de seu simples alento, só de Deus existir, da existência dele, da respiração dele, que a respiração é a vida, como se fosse, né, a vida. Não existe nenhum ser vivo que esteja sem respirar, tipo assim, o alento, a respiração, o fôlego de Deus. Como de seu simples fôlego, ele dá vida, conserva, purifica e felicita. Nossa, ele dá vida, conserva essa alma viva, esse corpo e essa alma vivas, purifica e felicita. Não há criatura que dela não dependa. Tudo vem do fôlego de Deus, tudo vem do alento da vida que vem de Deus. Todas as criaturas, todas, não existe nenhuma que não dependa desse alento, dessa respiração, desse fôlego, desse sopro divino. Sua luz é inacessível à mente criada, não vê. Se alguém quisesse entrar, lhe sucederia como a uma pessoa que quisesse entrar em um grande fogo. Não tendo calor e forças suficientes para este fogo, ficaria consumida por ele. Por isso, ficando consumida, jamais poderia dizer nem quanto, nem que calor continha esse fogo. Aí, na aula, o que Jesus falou, que a Aline lembrou na hora, porque ele falou que isso aqui é inacessível, como se fosse assim, que a gente não pudesse participar da trindade. Mas aí ele lembrou para ela na aula que, na hora que ela estava meditando esse trecho, que na divina vontade a gente participa da família divina, né? Aí, em outros trechos, ele vai explicar sobre isso. Os raios são as virtudes divinas. Algumas destas virtudes são menos adaptáveis à mente criada. Você nem entende as virtudes. Tem virtudes divinas que são menos adaptáveis à mente. Por isso se faz feliz, vê-as, mas não sabe falar delas. É o que aconteceu comigo. Eu não sei falar de nada do que eu vi. Eu sei que eu fiquei muito feliz, eu fiquei arrebatada, eu fiquei extasiada e eu chorava muito de felicidade, uma felicidade. Eu falava assim, como é belo, belo. Eu só sei que era muito lindo, muito belo. Mas eu não sabia falar mais nada, eu só sabia que o que eu estava vendo era lindo, perfeito. Perfeito, 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 e eu não queria mais nada nessa terra depois que eu tive essa experiência. Tipo assim, não tem mais nada,
Eu só quero ver isso que eu tô vendo, eu só quero entender, eu só quero conhecer mais dessa visão que eu tô vendo, dessa. Eu não sei falar, tá vendo? Eu não sei falar. Mas eu sei que eu fiquei encantada e eu não quis mais nada da minha vida. Porque eu contemplei eu tive essa visão de Deus. Claro, era de Deus. Mas de uma forma muito. Não consigo explicar. Não via nada, mas ao mesmo tempo eu via tudo, sei lá. Só Deus vai explicar. Por isso se faz feliz vê-as, mas não sabe falar delas. Das outras virtudes divinas, mais adaptáveis à mente humana, sim, se pode falar, mas balbuciante, porque ninguém pode falar delas de maneira digna e justa. As virtudes mais adaptáveis à mente humana são amor, misericórdia, bondade, beleza, justiça e ciência. Eu só sabia falar, é muito belo, que lindo, que beleza, mas eu não sabia falar mais nada. Por isso, justamente comigo, demos as nossas homenagens em nome de todos para agradecer, louvar, abençoar por tanta bondade para com todas as criaturas. Depois de ter rezado junto com Jesus, voltei em mim mesmo. Só Jesus que compreende tudo. Mas aí ele vai falar no livro do céu, mas nos volumes 25, né, dos volumes mais para frente, sobre essa vida divina mesmo, vida divina. Aí ele vai falar mais sobre isso. Como compreender esses atributos de Deus. Então, por isso, juntamente comigo, demos as nossas homenagens em nome de todos. Então, a gente fala junto com Jesus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Volume 13, trecho 52. Cada bem que a criatura faz é um gole de vida que dá à sua alma. Nossa, que lindo. Quanto bem a gente está fazendo aqui, meditando essa verdade. Cada bem que a criatura faz é um gole de vida que dá à sua alma. Por isso que a gente fica nesse ânimo, né? Como eu estava falando na hora do almoço, na escolinha, a alma que vive na divina vontade tem um ânimo, uma força, uma felicidade, uma alegria. Porque a alma está viva, é uma criança, a gente fica igual criança. Meus filhos são muito vivos, assim, né? Vivos. E a gente fica com essa vida vivo, assim, né? Feliz, animado, apesar de todo o sofrimento. Estava seguindo a paixão de meu doce Jesus quando em um instante me encontrei fora de mim mesma e via que meu sempre amável Jesus vinha arrastado pelo caminho, pisoteado, golpeado, mais que na mesma paixão. Tratado de forma tão bárbara que dava horror vê-lo. Eu me aproximei de meu Jesus para tirá-lo dos pés daqueles inimigos que pareciam tantos demônios encarnados. Ele se jogou em meus braços como se esperasse que eu o defendesse e o trouxe à minha cama. Então, depois de alguns minutos de silêncio, como se quisesse descansar, disse-me: minha filha, viste como triunfa o vício, as paixões nestes tristes tempos? Sim, é o que eu estava falando para minha mãe, a gente estava conversando hoje na hora do almoço. A gente fica horrorizado com as coisas. A minha irmã, horrorizada com as brincadeiras de hoje. As brincadeiras que as meninas estavam fazendo lá, além dessa música ridícula que elas estavam dançando, era de morrer, de uma dar tiro na outra. Misericórdia, aquela música, uma música ridícula, um funk ridículo que fala de tiro, não sei o quê. Aí elas fazem essa cena, sabe? Uma atira na outra e a outra morre e cai. Misericórdia, a coisa mais horrível. Misericórdia. Crianças, gente, crianças. Viste como triunfa o vício as paixões nestes tristes tempos? Como caminham vitoriosos por todos os caminhos e o bem é pisoteado, golpeado e aniquilado? A palavra de Deus, os princípios cristãos, os valores cristãos são pisoteados, golpeados e aniquilados? Não, hoje é normal. Normal, cada um casa com quem quiser, quantas vezes quiser,
com homem, com mulher, com qualquer coisa. Se você não quiser mais ser ser humano, você faz uma cirurgia, você se transforma num cachorro. Se você quiser, você coloca uma coleira no pescoço e anda igual um cachorro no shopping, passeando. É normal isso. Cada um faz da vida o que quer. Você pode ter sua vida sexual tranquilamente. Se você ficar grávida, você aborta, mata a criança. E é uma lei e tem que ser pago pelo governo. O governo tem que custear isso, porque é um direito humano. Misericórdia. É esse jeito. E se um país fala que, se um país não aprova mais essa lei do aborto, acabou o direito das mulheres, o direito de assassinar seu próprio filho na barriga. É desse jeito. Então, o mal a gente fica assim, meu pai do céu, misericórdia. O bem sou eu. O bem é Deus. Deus, tem gente que quer tirar totalmente a memória de Deus da terra. Porque não acreditam, não, como o cara tá falando do ateísmo lá, um vídeo, o pastor falando, as pessoas, os ateus, acreditam assim, essa vida é só essa, não existe vida eterna, isso é história para boi dormir. Não existe vida eterna, então eu vou aproveitar ao máximo a minha vida aqui na terra. É o que o cara lá, hoje tem um filósofo lá de rua, filósofo de rua é o nome dele. Ele tem umas coisas que ele fala interessantes, mas quando ele abre a boca para falar de Deus, misericórdia. Ele fala assim, religião é infantilidade. Quanto mais a gente tem consciência, menos é necessária a religião. E aí o que Jesus fala da palavra religião no livro do céu? Hoje a palavra religião para alguns é coisa ridícula, mas para mim tem um valor assim infinito. Cada coisa que se refere à religião para mim tem um valor infinito e para alguns não. Quanto mais consciência eu tenho, menos é necessária a religião. Dá vontade de misericórdia quando eu leio, dá nojo de ler asqueroso. Então, o bem sou eu. E não há bem que a criatura faça no que eu não entre. Todo bem que é feito na terra é Deus. O bem é Deus. Quando é bem, é Deus. E cada bem que a criatura faz é um gole de vida que dá à sua alma. Então, acho que é nesse trecho mesmo que Jesus falou na aula, né? Que um exemplo, um filho que. Vou terminar de ler aqui, porque quando eu li esse trecho eu fiquei desesperada. Falei, não, então mais ninguém faz o bem aqui na terra. Deixa eu terminar de ler. Assim que por quantos atos bons faz a criatura, tanto mais cresce a vida de sua alma, a faz mais forte e mais disposta a realizar outros atos bons. Mas para que estes atos estejam isentos de qualquer substância venenosa, devem ser retos, sem finalidade humana, só para me agradar a mim. De outra maneira, os atos mais belos, mais santos, aparentemente, quem sabe quanto veneno contém. E eu, sendo puro bem, fujo destes atos contaminados e não comunico a vida. Portanto, apesar de parecer que fazem o bem, seu bem está vazio de vida. E se alimentam de alimentos que lhes dão a morte. O mal despoja a alma da veste da graça, deforma, obriga-a a tomar veneno para fazê-la morrer logo. Misericórdia. Pobres criaturas, feitas para a vida, para a felicidade, para a beleza, e o pecado não faz outra coisa que dar-lhes goles de morte, goles de infelicidade, goles de frialdade, que tirando-lhes todos os humores vitais, as faz lenha seca para arder com mais intensidade no inferno. Misericórdia, Senhor. Aí, quando eu li esse texto, eu falei, meu pai do céu, misericórdia, porque eu não vejo ninguém falando que está agindo para agradar somente ao Senhor. Eu quase não vejo. Eu vejo assim, por exemplo, eu não sei, né? Eu não conheço todos os corações, mas assim, não sei se eu sei que a maioria não tem essa consciência. Se a gente não entender a palavra de Deus, não ler, eu não tinha essa consciência. Eu passei 30 anos da minha vida sem essa consciência.
Então, eu imagino que várias pessoas viviam como eu vivia, vivem como eu vivia, que o que me fez sair dessa cegueira foi ler os escritos do livro do céu, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. E como eu sei que, pelo que eu vejo assim das pessoas que eu convivo, eu não vejo ninguém meditando a palavra de Deus assim todo dia e focado nisso e falando disso, não vejo. Eu vejo as pessoas falando das coisas do mundo, então. E aí, como que a pessoa, então, se ela não tem a consciência que ela está fazendo somente para agradar o Senhor, para agradar a Deus, então não tem vida esse ato e ela não recebe a graça da vida, a alma dela não recebe a graça, porque quando você faz um ato bom, que é somente para agradar a Deus, você recebe a vida, a sua alma fica viva, você recebe a graça de Deus, e quanto mais você faz, mais graça você recebe. Então, se um filho, aí, mas aí a Aline deu o exemplo na aula, né, do filho. Por exemplo, um filho, a mãe, ele obedece a mãe, faz alguma coisa para a mãe, por exemplo, vai ajudar a mãe, lavar a louça para a mãe, vai lavar a louça para a mãe, é um ato bom, ajudar, servir, né, servir. Só que ele, ele, ele lava aquela louça para ganhar dinheiro, porque a mãe falou assim, eu te dou, se você lavar a louça para mim, eu Eu deixo você sair mais tarde, te dou o dinheiro para você ir no cinema, sei lá. E aí ele lava aquela louça só para ganhar o dinheiro, não tem, só tem aquele interesse. E no dia que ela precisar dele para lavar a louça, ele não lava de jeito nenhum. Então tem ali o interesse, não é um bem, ele tá fazendo uma troca, é totalmente um interesse humano, com interesse pro eu dele mesmo. Claro que não é errado a mãe premiar o filho, dar sei lá, né? Enfim, mas assim, agora, se esse filho vive, obedece à mãe, por ela mesma, por respeito a ela, por amor, obedece, faz o que a mãe quer, sem interesse de nada, ele tá fazendo um bem. Porque aí ela falou, se ele tá fazendo para a mãe, e a gente amar a Deus e amar ao próximo, o amor ao próximo tá nesse patamar de amor a Deus, então você está fazendo para o próximo, amando o próximo sem interesse nenhum, a sua alma também está recebendo vida, porque você está fazendo um ato. Isso é amor, isso é o bem. Isso é divino. Servir sem receber nada em troca, sem nenhum interesse, isso é divino, é Deus agindo, é a graça de Deus agindo. Mesmo que a pessoa não tenha aquela consciência plena de ver Deus na mãe dele, né? Mas ainda bem, né? Porque se for só puramente para Deus, se ela tiver, se só fosse quem tem essa visão profunda mesmo de ver Deus nas pessoas, então, meu Deus do céu. Mas Deus recebe aquele ato como um bem, porque a pessoa fez sem interesse, fez por obediência mesmo à mãe, por amor à mãe. Ama a mãe de verdade, ama o próximo, faz sem nenhum interesse. E assim todas as outras, os outros atos, né? O exemplo não só da mãe, quando você ajuda as pessoas, faz o bem para o outro, sem nenhum interesse. Então, se você vive aqui na Terra só pensando em você, você nunca pensa no próximo, nunca pensa em Deus, nunca sai de si mesma, nunca sai, só faz as coisas por um interesse de ganhar algo em troca, sua alma está morta. Ela não recebe a vida. O bem sou eu, porque assim, o vício, as paixões triunfam porque as pessoas só agem por interesse. Quando você só age por interesse, o vício triunfa. Você faz querendo receber algo, e se não tiver, você não vai. Você não se doa. Só quer receber, só faz se tiver um interesse. Se tiver algo que seja uma mixaria, que seja um elogio, que seja um reconhecimento, ou por dinheiro. Não sei. O bem sou eu. Não há bem que a criatura faça no que eu não entre. Cada bem que a criatura faz é um gole de vida que dá à sua alma. O filho que obedece à mãe por obedecer, por amor, é um gole de vida que dá à sua alma. E acaba que quem vive assim, quem vive nessa intenção pura de
pelo próximo acaba encontrando Deus. Quem tem esse coração puro, quem vive com essa pureza, que seja em relação ao humano, acaba encontrando o divino, porque ele é o bem. Se você é uma pessoa boa, justa, que você acaba encontrando o divino. Por causa da pureza de intenção, de nunca pensar em você, de se doar, você acaba sendo tocado por Deus. Deus sempre vai te buscar, né, para encontrar essa alma. Assim que por quantos atos bons faz a criatura, tanto mais cresce a vida de sua alma está viva. Então, se ela está viva, ela procura por Deus, ela encontra, se ela está viva. Tanto mais cresce a vida de sua alma, a faz mais forte, mais disposta a realizar outros atos bons. Então, quanto mais viva, mais disposta a se elevar cada vez mais e a se aperfeiçoar cada vez mais no bem e encontrar a santidade. Chegar a encontrar a santidade de tão boa que ela é, de tão disposta ao bem, a realizar o bem sem pensar em, né, não ter esse bem, esse veneno, não tem esse veneno do egoísmo, da satisfação pessoal. Mas para que estes atos estejam isentos de qualquer substância venenosa, devem ser retos, sem finalidade humana, só para me agradar. De outra maneira, os atos mais belos, mais santos aparentemente, quem sabe quanto veneno contém o ato mais belo, mais santo, aparentemente, uma pessoa doando 1 milhão de cesta básica para quem está passando fome. É um ato santo, parece ser muito santo, muito bom, mas às vezes é só para ter reconhecimento e aplauso do mundo. Às vezes é. E aí tem um veneno ali do interesse, da paixão, do querer o reconhecimento. Quem sabe quanto veneno contém? E eu, sendo puro bem, fujo destes atos contaminados com o eu, com o interesse, com a paixão, e não comunico a vida, não dá a vida, não comunica a graça. Portanto, apesar de parecer que fazem o bem, seu bem está vazio de vida e se alimentam de alimentos que lhe dão a morte. Você se alimenta de você mesma, do seu eu, da sua paixão, do que você quer. Só importa o eu faço tudo, mas desde que eu estou fazendo para me agradar. Eu estou doando essa cesta básica para eu ter reconhecimento, mas lá no coração, tá doando a cesta, tá achando que é lindo, mas lá dentro tem um interesse horrível, asqueroso. A gente vê isso em campanha política, né? Ai, meu Deus. Uma bondade. Na época da campanha política, a gente vê uma bondade tão grande. Tanto bem sendo feito na terra, mas o interesse é qual? Seu voto. Então, é asqueroso. Quando passar as eleições, nem olhe para você. Desse jeito. Na cidade pequena, no interior, a gente vê claramente assim. Nossa, era assim uma coisa horrorosa. Na época da eleição. Gente quando se candidatava, né? A pessoa nem olhar para você, mas quando você tem ali um título de eleitor, aí pega na sua mão, te abraça, fala com você, pergunta tudo, mas passou a eleição, acabou. Você não existe mais para aquela pessoa. Isso é horrível. Ele fazia o bem, sorria para você, te ajudava. Nossa, uma maravilha. Mas depois que passou a eleição, dá para ver bastante isso. O mal despoja a alma da veste da graça, deforma, obriga a tomar veneno para fazê-la morrer logo. Meu Deus, você mesmo se mata. Pobres criaturas feitas para a vida, para a felicidade, para a beleza, e o pecado não faz outra coisa que dar-lhes goles de morte, goles de infelicidade, goles de fealdade, que tirando-lhes todos os humores vitais, a vida que vem de Deus, né? As faz lenha seca para arder com mais intensidade no inferno. Meu Pai do céu, misericórdia. Então é isso. Depois eu continuo, sabe? Ainda falta alguns trechos, ainda falta bastante. Não vou conseguir concluir agora não. Amanhã eu termino.
Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.